Ok, eu me chamo Antônio Neto e nós estamos começando a nossa primeira aula nesse nosso curso de dispensacionalismo progressivo. E sendo essa a nossa primeira aula, nós vamos inicialmente para uma parte introdutória. Eu vou aqui introduzir vocês a essa questão, a esse curso, a esse debate que existe e em torno dessas questões respondidas no dispensacionalismo progressivo, ok? Então, essa primeira aula, ela se chama Definindo o Dispensacionalismo Progressivo, porque nessa aula eu quero dizer para vocês o que é o dispensacionalismo progressivo e dizer para vocês sobre o que essa posição teológica ela trata. Então, eu vou introduzir vocês não apenas ao dispensacionalismo progressivo, mas também a todo o debate ou dentro do qual o dispensacionalismo progressivo ele participa, ok? Então, para começar essa aula, eu queria só começar dizendo aqui para vocês quais são os livros base que nós vamos utilizar, ou que eu vou utilizar para dar as aulas para vocês, ok? Então, nada do que eu vou ensinar para vocês aqui é ideia original minha, certo? Eu estou subindo no ombro de gigantes que vieram antes de mim. E eu irei utilizar, basicamente, 4 obras, tá bom? Então, eu vou aqui abrir o quadro branco e vou escrever aqui para vocês quais serão essas 4 obras que nós vamos utilizar no decorrer do nosso estudo a respeito deste assunto, certo? Ok. Então, livros base do nosso curso. O primeiro livro, pessoal, que nós vamos utilizar como base, e quando eu digo primeiro, não estou falando primeiro no sentido cronológico, ok? Estou só primeiro da lista, certo? Mas não existe nenhuma cronologia aqui. É o livro Continuidade e Descontinuidade. Se você sabe ler em português, desculpe, se você não sabe ler em inglês, esse é o livro que eu recomendo que você adquira para o melhor aproveitamento das nossas aulas, tá bom? É o livro Continuidade e Descontinuidade. Por que eu recomendo essa obra? Ela é da editora Ragnos. Por que eu recomendo essa obra? Porque essa obra, ela traz uma série de artigos escritos por uma série de estudiosos, de eruditos do Novo Testamento e do Antigo Testamento, que defendem posições ou do dispensacionalismo progressivo, ou posições que são defendidas também pelo dispensacionalismo progressivo, certo? Então, por exemplo, Douglas Moo, ele não é um dispensacionalista progressivo, mas o que ele defende nesse livro é uma crença que o dispensacionalismo progressivo também sustenta. Mas outros artigos, como, por exemplo, o artigo de Robert Salsa sobre Israel e Igreja, ele é um dispensacionalista progressivo, ok? Então, se você não sabe ler em inglês, se você só sabe ler em português, esse é o livro que você deve adquirir para o seu melhor aprendizado deste curso, tá bom? Em segundo lugar, o livro The Case for Progressive Dispensationalism, ok? Ele é de Robert Salce, tá bom? Robert Salce é um escritor norte-americano e ele escreveu esse excelente livro, The Case for Progressive Dispensationalism, que foi o melhor livro que eu particularmente li, porque ele é bem bíblico, ele é bem de teologia bíblica mesmo, ok? Então, o seu aprendizado realmente é muito rico nesse livro. Esse é o livro que nós vamos usar principalmente
no tratamento das alianças. O terceiro livro é o livro Progressive Dispensationalism, ok? De Darrell Bock e Craig Blazing, ok? Então, esses são os dois escritores. Deixa eu corrigir aqui. Esses são os dois escritores que escreveram. Estou colocando aqui o meu celular no modo avião, porque um monte de gente aqui ligando. Que eu não sei se vocês sabem, hoje é o meu aniversário. Aí o povo está ligando aqui, talvez para dar os parabéns, alguma coisa, e vai ficar atrapalhando a nossa aula, tá bom? Então, voltando aqui, o terceiro livro é esse do Craig Blazing, do Darrell Bock, certo? Progressive Dispensationalism, é um livro mais denso, é um livro mais teórico, certo? Mas é o livro mais direto. Ele é dividido em temas, sobre os temas que o dispensacionalismo progressivo o que ele pensa a respeito destes temas. E o quarto livro é este aqui, Dispensationalism, Israel and the Church, ok? E ele é um livro de vários autores. Então, o nosso curso ele vai ser uma espécie de resumo daquilo que é ensinado nestes 4 livros, tá bom? Então, agora que eu apresentei a vocês aqui os livros base do nosso curso, então vamos começar agora aqui a definir, certo? Vamos para uma definição de dispensacionalismo progressivo, certo? Então, vamos lá. Pessoal, o dispensacionalismo progressivo, como o nome já diz, em primeiro lugar, ele é uma posição dispensacionalista. Agora, como dispensacionalista, o Darrell Bock, ele escreveu um artigo chamado Por que eu sou um dispensacionalista com D minúsculo, certo? O dispensacionalismo progressivo, ele é dispensacionalista por duas razões. Por duas razões. Primeiro, por sua origem nessa tradição, certo? Então, a sua origem é nessa tradição, a origem, como vocês vão ver na próxima aula, o dispensacionalismo progressivo surgiu como uma variação dentro da tradição dispensacionalista, certo? E, em segundo lugar, ela também se chama dispensacionalista, ok? Por manter a distinção, voltando aqui, a distinção entre Israel e igreja, certo? Então, basicamente, o dispensacionalismo progressivo, ele é dispensacionalismo por ser oriundo da tradição dispensacionalista e por manter a distinção entre Israel e igreja, muito embora nós vamos aprender mais para frente que a compreensão do dispensacionalismo progressivo sobre a distinção entre Israel e igreja, ela possui variações dentro da tradição ou em relação à tradição dispensacionalista. Porém, como o dispensacionalismo progressivo, ele entende que aquilo que Deus começou a fazer na nação de Israel, ele irá consumar o seu plano na nação de Israel, então isso mantém o dispensacionalismo progressivo dentro da tradição dispensacionalista. Porém, o dispensacionalismo progressivo, ele é um dispensacionalismo com D minúsculo, certo? Por que ele é um dispensacionalismo com D minúsculo? Porque ele modifica, ele rompe com certas crenças da tradição dispensacionalista que são cruciais para essa tradição.
Vou citar aqui algumas dessas crenças para vocês. Em primeiro lugar, e mais importante de todos, a chamada hermenêutica literal. Então, no dispensacionalismo progressivo, a hermenêutica ela é considerada literal, mas não no mesmo sentido que na tradição dispensacionalista. Na tradição dispensacionalista, a hermenêutica literal, ela significa dizer que você vai interpretar o texto apenas histórico e gramaticalmente. Na tradição, ou no dispensacionalismo progressivo, vários fatores vão ser acrescentados aí para que você considere uma hermenêutica literal. Você vai ter o acréscimo do fator literário, então é uma hermenêutica histórico, gramatical e literária. Você também tem o fator teológico. Então, o dispensacionalismo progressivo acrescenta esse fator teológico, ele acredita que você precisa considerar também o ambiente teológico de um determinado texto, certo? E por isso ele, de certa forma, modifica o conceito de interpretação literal da tradição dispensacionalista. Também, como eu mencionei a vocês, a questão da mudança na forma que se distingue Israel e igreja. Então, como o dispensacionalismo progressivo, ele distingue Israel e igreja de uma forma distinta da tradição dispensacionalista, e isso vai interferir diretamente na escatologia do dispensacionalismo progressivo. Por isso, o dispensacionalista progressivo, ele pode ser pré-tribulacionista, ou seja, crê que o arrebatamento é antes da tribulação. Ele pode ser mid-tribulacionista, crendo que o arrebatamento é no meio ou durante. E ele pode ser pós-tribulacionista, certo? Além disso, o dispensacionalismo progressivo, ele pode não achar que a tribulação, o milênio, é Deus retomando o seu plano com Israel. Então, a distinção entre Israel e igreja, ela também é modificada, ok? E eu posso acrescentar mais uma distinção aqui, que é a distinção no conceito de dispensação. E aqui vem o ponto 2, que é a questão do progressivo. Por que que esse dispensacionalismo ele é chamado de progressivo? Porque ele entende que as dispensações são arranjos progressivos no plano de Deus, certo? Estabelecido na história em um só povo espiritual, com aspectos materiais e espirituais, ok? Então, aqui é que está o elemento, principal elemento distintivo entre o dispensacionalismo progressivo e o dispensacionalista mais tradicional. As dispensações, elas são arranjos progressivos em um plano de Deus. Então, no dispensacionalismo tradicional, as dispensações, elas são testes de Deus, ou elas são formas de relacionamento de Deus com os homens. Ok? Você vai ter essas duas visões dentro do dispensacionalismo tradicional. Alguns que vão encarar as dispensações como testes, outros que vão encarar as dispensações como formas de tratamento de Deus para com os homens, certo? O dispensacionalismo progressivo entende que Deus estabeleceu um plano e que ele administra esse plano em caráter progressivo. E essa progressão
tanto no seu relacionamento com os homens, como também na revelação do seu plano. Então, Deus começa lidando com homens individuais, fazendo algumas promessas muito escassas a respeito da salvação. Depois, Deus começa a lidar com um povo específico, com uma etnia específica, que é a etnia de Abraão, Isaque e Jacó, fazendo promessas para essa etnia, promessas essas muito mais específicas, muito mais amplas, muito mais profundas com este povo, que parte dessas promessas inclui as alianças, certo? A aliança feita com Abraão, a aliança feita com Moisés, a aliança feita com Davi e a nova aliança, e que tudo isso marca essa progressão da revelação do plano de Deus, até que então isso culmina no ponto máximo, que é a chegada do Messias, iniciando então um outro ambiente amplo de revelação do plano de Deus, e agora também expandindo o tratamento de Deus para com os homens, onde agora Deus não lida mais apenas com uma etnia, Deus agora está lidando com todas as famílias da terra, com todas as etnias. E então, no futuro, na vinda do Messias, esse plano ele chegará ao fim, certo? Ele chegará à sua consumação, onde o Senhor Jesus Cristo será tudo em todos. Ele, então, implantará o seu reino sobre toda a terra. Então, o dispensacionalismo progressivo, ele diz respeito a isso. Ele diz respeito a uma visão de que o plano de Deus ele se desenvolve progressivamente, ok? Durante a história, sobre um só povo. O dispensacionalismo tradicional, a gente vai ver isso daqui a 2 ou 3 aulas, se eu não me engano, que é uma comparação do progressivo com os tradicionais. Eles entendem que Deus ele tem planos distintos para povos distintos. Deus tem um plano para Israel e Deus tem um plano para a igreja. E que, portanto, há dispensações que lidam com Israel e há dispensações que lidam com a igreja, certo? O progressivo ele não entende a história, não entende o plano de Deus dessa forma. Ok? Por isso que ele é chamado de progressivo, porque ele entende que o plano de Deus avança progressivamente na história, estendendo a relação de Deus com os homens e estendendo a revelação de Deus do seu plano até a consumação, certo? Então aqui é uma definição básica do que é o dispensacionalismo progressivo. Outra questão também que a gente precisa entender é qual o cerne da questão. Qual é o cerne? Sobre o que trata o dispensacionalismo progressivo? Basicamente, pessoal, o cerne da questão é esse. Como Deus administra o seu plano na história bíblica e na história humana. Essa é a questão principal, certo? E quando eu falo aqui de história bíblica e história humana, não é que eu estou dizendo que a história bíblica não faz parte da história humana. Eu estou me referindo ao texto bíblico, aquilo que você está lendo no texto, certo? A história contada no texto. E quando eu falo da história humana, eu estou falando da história da humanidade, daquilo que faz parte da vida humana, do passado, do presente e do futuro da humanidade. Então, essa é a pergunta principal. Como Deus administra o seu plano na história? Então,
Há algumas perguntas que são dependentes ou que são desenvolvidas a partir dessa pergunta, ok? Então, algumas perguntas que são oriundas dessa pergunta seria: qual a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Continuidade ou descontinuidade? Então, essa é a primeira pergunta a partir desse ponto. No texto bíblico, nós temos o plano de Deus na história revelado em duas grandes partes. Antes de Cristo, no Antigo Testamento, e depois do novo pacto trazido por Cristo, o Novo Testamento. Qual deve ser a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Ok? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer algo aqui para ajudar a vocês, certo? Ok. Então, olha só. Vou tentar aqui fazer, como é a nossa primeira aula, eu tenho o direito de tentar algumas coisinhas legais aqui, certo? Então, vamos traçar uma linha aqui. Espero que todos vocês estejam vendo aí essa linha. Ok. Então, de um lado dessa linha, nós temos o pessoal com... Eita, letra bonita, viu? Deixa eu apagar isso aqui. E colocar um texto aqui. De um lado dessa linha, nós temos aqui o pessoal da continuidade, certo? Aqueles que acreditam que a relação entre o Antigo e o Novo Testamento é basicamente uma relação de continuidade. Do outro lado, nós temos aqui o pessoal da descontinuidade, que são aqueles que acham que a relação entre o Antigo Testamento é mais de descontinuidade, certo? Aqui, então, eu estou apresentando para vocês qual é, portanto, o debate que existe, ok? E o debate que existe diz respeito a como Deus administra o seu plano. Como nós somos todos evangélicos, nós cremos em um Deus soberano e que esse Deus tem um plano e que esse plano ele é estendido na história. Deus ele implementa aquilo que ele decretou na história. Tanto isso é narrado na história bíblica, como isso acontece na história humana. Porém, existe a questão, como é que Deus revela e administra este plano? De um lado, você tem o pessoal que crê na continuidade, ou seja, que esse plano ele é marcado por continuidade. Esse pessoal da continuidade, eles tendem a ser os chamados da teologia da aliança. Por que eles chamam de aliança? Porque eles entendem que existe uma única aliança, a chamada aliança da graça, que ela vai desde Adão na queda e a promessa do Redentor, e ela é estendida durante a história bíblica. Então é uma só aliança, certo? E que por isso ela é uma aliança contínua, que vai se desenvolvendo na história. É uma aliança feita com um povo, e esse povo, então, ele vai se desenvolvendo na história, um povo espiritual, através de uma série de outras alianças, uma série de outros arranjos de Deus. Então, o pessoal da teologia reformada, eles tendem a se localizar dentro desse aspecto da continuidade. A descontinuidade é marcada pelo pessoal da teologia dispensacionalista.
do dispensacionalismo tradicional, ok? Então, o dispensacionalista tradicional entende que Deus tem um plano para a história. Só que esse plano ele é feito em etapas sucessivas e que não necessariamente continua uma outra. Então, Deus ele tem a dispensação da inocência, por exemplo, depois a dispensação da queda, depois a dispensação do governo humano, depois a dispensação da lei e depois a dispensação da graça. Então, essas dispensações são marcadas também pelo fato de que há dispensações que são feitas com Israel e promessas que são feitas com Israel e promessas que são feitas no Novo Testamento para a igreja. Portanto, o Novo Testamento ele teria mais aspectos que não continuam na linha temporal e histórica do Antigo Testamento, certo? Então, por exemplo, aqui é uma explicação do porquê que todos os dispensacionalistas tradicionais são pré-tribulacionistas. Porque eles entendem que, como a tribulação, as 70 semanas de Daniel, foram profetizadas sobre os judeus, a igreja não pode fazer parte da tribulação porque ela não foi profetizada para a igreja, ela foi profetizada para Israel. Então, note que existe aqui uma descontinuidade, certo? O que acontece, pessoal, é que entre estes dois grupos aqui, você tem uma espécie de campo do meio, certo? Você tem, e eu vou colocar aqui uma barrinha no meio, certo? Uma barrinha bem torta. Você tem aqui um grupo do meio, e que esse grupo do meio aqui, eles são aquele grupo que entendem que existem aspectos de continuidade e aspectos de descontinuidade, e que, portanto, eles não se identificam nem com a teologia da aliança, nem com o dispensacionalismo tradicional, certo? Então, o que acontece, deixa eu ver se eu consigo fazer algo mais retinho aqui. Então, é que eles rompem tanto com a teologia da aliança, certo? Preciso melhorar aqui minha letra, né? Quanto com o dispensacionalismo tradicional. Eles rompem com a teologia da aliança e com o dispensacionalismo tradicional. Eles rompem com os extremos, certo? Basicamente, os dois principais grupos que estão aqui no meio, eles são o pessoal da teologia da nova aliança e o pessoal do dispensacionalismo progressivo. O pessoal da teologia da nova aliança, eles tendem a enfatizar que há mais aspectos de continuidade do que de descontinuidade. O pessoal do dispensacionalismo progressivo, eles tendem a enfatizar que há mais aspectos de descontinuidade do que de continuidade. Porém, tanto o pessoal da teologia da nova aliança anda de mãos dadas com o dispensacionalismo progressivo, como o pessoal do dispensacionalismo progressivo anda de mãos dadas com a teologia da nova aliança. Há muitos assuntos que são comuns, que são crenças comuns entre esses dois grupos, certo? O que vai mudar, principalmente, é a questão de que a teologia da nova aliança entende que a relação entre Israel e igreja é uma relação que tem muito mais aspectos de continuidade, ou seja, a igreja é uma espécie de novo Israel, de continuação de Israel. Já o dispensacionalista progressivo, ele vai dizer que não, que a relação entre Israel e a igreja
ela é uma relação que tem algum aspecto de continuidade, mas é uma relação também de descontinuidade, ok? Então, notem que a questão aqui é uma questão de continuidade e descontinuidade. O pessoal tende a cometer o erro de achar que o debate entre dispensacionalistas, aliancistas, teologia da nova aliança, o pessoal tende a achar que isso é um debate de escatologia, mas não é, ok? A questão aqui não é, principalmente, se Jesus vai voltar antes ou depois do milênio. Se vai existir um milênio futuro ou se o milênio é agora. Se a tribulação é futura ou se a tribulação se cumpriu no ano 70. Essas questões escatológicas não são as questões tratadas principalmente dentro do debate no qual o dispensacionalismo progressivo está inserido, certo? O dispensacionalismo progressivo, ele está inserido dentro do debate da continuidade e descontinuidade entre os testamentos, entre a antiga e a nova aliança, entre o período antes de Cristo e o período depois de Cristo, ok? O Agrimar está perguntando aqui se o dispensacionalismo progressivo entende que a igreja começou no Pentecostes. E sim, certo? Sim. Na verdade, basicamente, todas essas posições aqui, deixa eu só mudar a cor, certo? Para ficar mais... Todas essas posições, a partir daqui, elas entendem que a igreja ela começa no Pentecostes, ok? O pessoal da teologia da nova aliança, dispensacionalismo progressivo, dispensacionalismo tradicional, todo mundo crê que a igreja começa no Pentecostes. A crença de que a igreja começa no Antigo Testamento, lá depois de Adão, especialmente Abraão, ela é uma crença da teologia da aliança, ela é uma crença da tradição de Westminster, da teologia da aliança. E essa questão do surgimento da igreja é, portanto, um exemplo muito bom dessa questão da continuidade e descontinuidade. Então, a igreja, ela sempre existiu ou ela começou a partir do Pentecostes? Se você diz que a igreja começou no Pentecostes, então você já está mantendo, você já está apresentando uma crença que possui um certo aspecto de descontinuidade. Ou seja, não existia algo e passou a existir. Então, aquilo que era antes, ele não continua. A igreja não existia e agora ela não vai continuar não existindo. Começa uma descontinuidade aqui. A igreja começa a existir, certo? Então, aqui, a resposta para essa pergunta, quando surgiu a igreja, é uma resposta em torno da questão da continuidade e descontinuidade. Outra questão é qual a relação dos judeus com a igreja nos dias de hoje? Também é uma relação de continuidade e descontinuidade. Ou então, a questão principal, que é a questão do reino de Deus. O reino de Deus, ele já começou, o Senhor Jesus Cristo, ele já implementou o seu reino, ele já começou a reinar. Então, essa é uma questão de continuidade e descontinuidade. Se você tende à descontinuidade, você vai dizer que não, o reino de Jesus não começou. O dispensacionalismo tradicional, ele vai dizer isso. O reino de Cristo não começou, ele só vai começar na sua segunda vinda. O da teologia da aliança vai dizer que sim, o reino de Cristo já começou, certo? Jesus já sentou no seu trono, já começou a reinar, o seu reino já está nesse mundo, e aí você tem o pessoal da teologia da aliança pós-milenista que vai dizer que o reino está se expandindo cada vez mais neste mundo. E aí entre esses dois grupos, você vai ter a teologia da nova aliança e o dispensacionalismo progressivo, que vão dizer
o já e ainda não. O reino de Cristo já começou, mas ainda não na sua plenitude, ok? Então, isso mostra para vocês, pessoal, que, portanto, o debate aqui é um debate de continuidade e descontinuidade, ok? Por isso, eu recomendo que vocês leiam esse livro, Continuidade e Descontinuidade, porque esse é o melhor livro, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, para que você entenda as principais posições, as posições escritas pelos melhores defensores, daqueles que são mais da teologia da aliança e daqueles que já entendem que existe mais um aspecto de descontinuidade, como é o caso da teologia da nova aliança, o dispensacionalismo progressivo. Ok, pessoal? E último ponto que eu quero tratar com vocês aqui, pessoal, são das crenças básicas do dispensacionalismo progressivo. Então, agora eu quero ver com vocês, certo? As crenças distintivas do dispensacionalismo progressivo, certo? Para nossa aula não ficar tão longa, eu vou apenas colocar aqui e alistar, porque tudo isso nós vamos ver durante o nosso curso, posteriormente, tá bom? Em primeiro lugar, primeira crença distintiva do dispensacionalismo progressivo é a redenção holística, ok? Redenção holística. O que isso quer dizer? Que a igreja participa do mesmo plano de redenção que foi prometido para Israel no Antigo Testamento, ok? Então, o dispensacionalismo progressivo, ele crê, como a tradição dispensacionalista, que Deus agiu com os judeus de maneira especial. Porém, o dispensacionalismo progressivo entende que a igreja ela não participa de um outro plano de Deus, mas que a igreja ela é parte, ela é um estágio do mesmo plano que Deus começou com Israel, ok? Então, uma das coisas que mais vocês vão ouvir durante esse curso é o seguinte: a igreja, ela não substitui Israel, certo? E também Israel não foi rejeitado. A igreja, ela é a união de judeus e gentios partilhando do mesmo plano e da mesma promessa, ok? Então, a igreja, ela é um estágio no plano de Deus que revela bênçãos futuras. Bênçãos que serão dadas no futuro já são reveladas e já são desfrutadas na igreja, ok? Então, só existe um plano de Deus, só existe um povo de Deus, certo? Que é o povo que recebe esse plano, é o povo que é alvo dessa salvação, porém, este plano, ele possui aspectos étnicos e aspectos espirituais. Esses aspectos étnicos, eles são diretamente ligados aos judeus e os aspectos espirituais, eles são ligados a judeus e aos gentios, ok? Mas que os gentios dependem e desfrutam dos aspectos étnicos do povo judeu. Só que o mais importante aqui é que você entenda que só existe um plano de Deus, certo? Só existe um plano
que é desenvolvido na história. Ok? Então, pausando aqui, o Jonas Melodias pergunta: então, seria o dispensacionalismo progressivo mais adequado para uma interpretação das Escrituras com um óculos conforme progressivamente, como a teologia bíblica, mostrando a relação desde Gênesis até Apocalipse, de uma forma como parte do plano de Deus da redenção? Jonas, é exatamente isso, ok? Então, o dispensacionalismo progressivo é uma forma de você entender como o plano de Deus se desenrola desde Gênesis até Apocalipse. Eu até lhe agradeço muito que você fez essa pergunta, porque eu deveria ter dito isso antes, certo? Então, o dispensacionalismo progressivo, pessoal, é uma chave hermenêutica. O que é uma chave hermenêutica? Isso é tão importante que eu vou aqui colocar aqui do lado, certo? Então, graças a Deus aqui pela pergunta do Jonas. Deixa eu mudar a cor. Ok. Então, o dispensacionalismo progressivo é uma chave hermenêutica. Como chave hermenêutica, significa que expressa uma forma de entender como o plano de Deus é revelado nas Escrituras. Se você é dispensacionalista progressivo, a sua interpretação bíblica, ele em diversos momentos será diferente de um teólogo da aliança, por exemplo. Por exemplo, uma vez eu fui para a editora Fiel, para a conferência Fiel, e o reverendo Solano Portela, ele foi fazer um sermão nas parábolas do reino, na parábola do semeador, certo? E a forma como ele entende a parábola do semeador é à luz da teologia da aliança, porque ele é pactualista, ele é aliancista, ok? Então, a teologia da aliança interfere na forma como você entende que o reino de Deus é cumprido na história. E, portanto, a sua interpretação das parábolas do reino vai ser diferente da interpretação de um dispensacionalista progressivo, por exemplo. Certo? Portanto, dispensacionalismo progressivo, teologia da aliança, teologia da nova aliança, dispensacionalismo tradicional, tudo isso são chaves hermenêuticas. São lentes que você utiliza, chaves que você utiliza para abrir as portas dos textos, ok? Então, muito bom, muito boa pergunta aqui do Jonas, certo? Então, em segundo lugar, outra crença distintiva, deixa eu colocar aqui, outra crença distintiva do dispensacionalismo progressivo, certo? Diz respeito às dispensações. As dispensações, elas são arranjos sucessivos no progresso da revelação, ok? São arranjos sucessivos no progresso da revelação. As dispensações, elas podem ocorrer, elas podem ter ênfases distintas, elas podem ter revelações mais gerais e depois revelações se tornando cada vez mais específicas. Então, as dispensações podem ter níveis cada vez mais elevados de revelação, certo? Mas as revelações, as dispensações, elas possuem este aspecto contínuo de que elas fazem parte de um mesmo plano para um mesmo povo de Deus, ok? Aos poucos vocês vão entendendo melhor essas questões, mas por enquanto você pode saber que as dispensações são arranjos sucessivos no progresso de um mesmo plano. E aí uma pergunta é: o que marca a passagem de uma dispensação
para outra. Para o dispensacionalismo progressivo, o que marca a passagem de uma dispensação para outra é a manifestação de um novo aspecto do plano de Deus, de um novo estágio no plano de Deus, certo? Nesse progresso do plano, esse plano é feito em estágios. E, portanto, Deus vai manifestando, revelando novos estágios no plano de Deus, certo? Um dado interessante, pessoal, é que eu já li vários livros de dispensacionalistas progressivos. E eles não se preocupam com a questão da quantidade de dispensações. Não é uma preocupação do dispensacionalismo progressivo a questão da quantidade de dispensações. O dispensacionalismo progressivo ele está mais interessado em entender os aspectos da revelação, como a revelação ela vai progredindo durante o plano de Deus. Então, deixa eu responder aqui duas perguntas. O Fábio Ribeiro, o que acha das conclusões do LED sobre o reino? Ele é dispensacionalista progressivo? Fábio, nós vamos falar muito sobre o LED na próxima aula, ok? Porque na próxima aula eu vou falar para vocês sobre a história do dispensacionalismo progressivo e, muito embora o LED não fosse um dispensacionalista progressivo, mas a sua teologia do Novo Testamento, a sua teologia a respeito do reino de Deus, provocou uma mudança, uma série de correções na tradição dispensacionalista. Então, os pais do dispensacionalismo progressivo, no caso Sauce, o Bock, Craig Blazing, eles foram muito influenciados pela teologia do Novo Testamento de George Led, especialmente das ideias do já, ainda não, do cumprimento sem consumação, de que o Senhor Jesus Cristo, ele não adiou o reino, ele, na verdade, ele trouxe o reino do futuro para o presente, certo? Então, o dispensacionalismo progressivo deve muito ao teólogo, ao escritor George Led, certo? O Weber pergunta aqui, ao me deparar com o texto profético do Antigo Testamento, como saberei que ele se refere a Israel apenas ou à igreja Israel como um só povo espiritual? Aqui é uma questão hermenêutica, certo, Weber? Nós vamos tratar sobre hermenêutica em um módulo bônus no final, depois que a gente tiver todas as aulas, eu vou dar aqui uma ou duas aulas sobre a hermenêutica do dispensacionalismo progressivo, mas, basicamente, o que o dispensacionalista progressivo ele faz é basicamente o seguinte: você lê o Antigo Testamento, você interpreta o Antigo Testamento dentro do seu contexto e depois você relaciona com o Novo Testamento, certo? Vendo como o Novo Testamento mostra aquilo como se relacionando conosco que somos gentios, ok? Então, a gente precisa treinar a nossa mente a não pensar assim. Aquilo que foi prometido a Israel e é cumprido na igreja, ok? Essa não é uma linguagem do Novo Testamento, ok? Então, nesse curso, eu vou enfatizar muito isso. Vocês vão sair daqui treinados a pensar que a questão não é promessa feita a Israel como ela se cumpre na igreja, mas como é que uma promessa feita a Israel ela se cumpre aos gentios, ok? Então essa é a questão que o Novo Testamento mais se debruça. É como é que algo que foi prometido a Israel pode ser desfrutado pelos gentios que fazem parte da igreja, ok? Então, essa é a questão, nós vamos trabalhar sobre isso, e basicamente é isso. Você lê o Antigo Testamento, interpreta o Antigo Testamento dentro do seu contexto, e depois você vai para o Novo Testamento
e ver como o Novo Testamento lida com aquela profecia ou aquela promessa. Ok? Então é isso. Sobre as dispensações, em terceiro lugar, outra crença distintiva do dispensacionalismo progressivo diz respeito à natureza da igreja. Para o dispensacionalismo progressivo, a igreja faz parte, a igreja faz parte do mesmo plano redentivo e das mesmas promessas feitas a Israel, ok? Então, a igreja, pessoal, para o dispensacionalismo progressivo, ela é distinta de Israel, certo? Ela é distinta de Israel apenas no sentido institucional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Israel é uma nação. Israel é um povo, é uma nação, é um país, digamos assim, certo? Israel é um povo étnico, que tem uma terra, que tem costumes, que tem uma lei, certo? Que tem uma tradição. Israel é um povo étnico. Israel são os descendentes naturais de Abraão, Isaque e Jacó. A igreja não é uma nação. A igreja não é um povo étnico. Por isso, a igreja ela é diferente, ela é distinta de Israel. Ok? Então, a igreja, nós precisamos aprender, certo? Deixa eu pegar aqui mais uma vez a minha canetinha para fazer um desenho aqui. Então, nós precisamos saber que aqui existe um círculo, esse círculo se chama Israel, ok? E existe um outro círculo, e esse círculo se chama de, vamos chamar ele de gentios. Existe o conjunto de Israel, existe o conjunto dos gentios, ok? Então, nós temos um outro círculo aqui, certo? E esse outro círculo nós vamos chamar aqui de igreja. Essa ilustração não está perfeita porque tem todo esse espaço vazio aqui, certo? Mas a igreja, ela é, portanto, a união, deixa eu me pegar aqui uma caneta, mudar a cor dela, a união desse povo aqui, dos judeus crentes e dos gentios crentes, são estes aqui que formam... Rapaz, eu estou ruim de desenho, viu? Deixa eu apagar isso aqui. Acabei apagando a igreja também. Deixa eu colocar o G de volta aqui. Então, você tem os gentios, você tem os judeus, que formam a igreja. Então, nesse sentido, veja aqui que a igreja é distinta de Israel, certo? A igreja não é Israel. E a igreja também não é um Israel espiritual. Israel deixou de existir e agora passa a existir um Israel espiritual. Essa é a crença da teologia da aliança e o dispensacionalismo progressivo não crê assim. E a crença do dispensacionalismo tradicional é que existe um plano que é feito para Israel e a igreja, então, é um parênteses no plano de Deus e a igreja, então, surge no Novo Testamento como um parênteses com o novo plano de Deus. O dispensacionalismo progressivo vai dizer que não, que aqueles que são da igreja, eles continuam o plano de Deus que foi feito para os judeus. Porque o plano de Deus que foi feito para os judeus, ele foi estendido para os gentios por meio de Jesus, que é um judeu. Então, quando você tem Jesus, que é um judeu, e o plano de Deus
ele é agora estendido para os gentios, nas palavras do apóstolo Paulo, judeus e gentios agora são coparticipantes, membros do mesmo corpo que é a igreja, certo? Então, a igreja que possui judeus e gentios, ela continua o plano de Deus para Israel, sem substituir Israel, certo? Então, essa é a crença do dispensacionalismo progressivo a respeito da igreja, que posteriormente nós vamos ter uma aula só sobre isso. Não se preocupe que nós vamos ver vários textos bíblicos, analisar os textos bíblicos e então entender essa questão à luz da Bíblia, ok? Nessa aula, nós estamos focados aqui mais na introdução ao dispensacionalismo progressivo, certo? Também, outra crença distintiva do dispensacionalismo progressivo, vamos lá, quarta crença distintiva do dispensacionalismo progressivo é a hermenêutica histórico gramatical, teológico, literária, ok? Então, isso é uma distinção do dispensacionalismo progressivo para o dispensacionalismo tradicional. Então, para o dispensacionalista progressivo, a interpretação do texto bíblico, ela não deve levar em conta apenas a história e a gramática por trás do texto, mas ela também precisa fazer uma relação teológica, ou seja, como esse texto se cumpre no Novo Testamento, como esse texto se relaciona no Novo Testamento, ou o contrário, como esse texto do Novo Testamento relaciona-se com o Antigo Testamento, quais são os temas desenvolvidos, quais são os temas teológicos apresentados nesse texto. Então, isso é interpretação teológica, e também nós precisamos considerar o aspecto literário. Isso daqui é uma profecia, isso daqui é uma apocalíptica, isso aqui é um oráculo, isso aqui é um evangelho, certo? Qual é a intertextualidade que existe aqui? Como é que o Antigo Testamento está sendo usado nesse texto? Qual a relação entre esse texto do Novo com esse texto do Antigo que ele cita? Certo? Então, isso é literatura, isso é linguística, isso é apropriação, intertextualidade, eco, isso é citação. Então, tudo isso é literatura, tudo isso é uso de texto. Então, o dispensacionalismo progressivo foca muito nessa questão e também, mais uma vez, não se preocupe, nós vamos entender sobre isso também posteriormente, tá bom? Em penúltimo lugar, o dispensacionalismo progressivo também possui crenças específicas sobre as alianças bíblicas. Sobre as alianças bíblicas, o dispensacionalismo progressivo crê que elas são unificadas, certo? Desenvolvidas com base na aliança com Abraão. Então, a aliança com Abraão, ela é a base das alianças e elas possuem bênçãos materiais e espirituais. Ok? Então, essa é a crença das alianças bíblicas. O dispensacionalismo progressivo não entende que as alianças são para Israel e que, portanto, a igreja participa de uma outra aliança. Não. As alianças bíblicas são unificadas, são como Deus desenvolve o seu plano, e elas possuem bênçãos materiais e espirituais que são desfrutadas por Israel e pelos gentios, certo? E em sexto lugar, a respeito do reino de Deus. Então, o dispensacionalismo progressivo entende que há um só reino escatológico que possui dimensões políticas e dimensões espirituais, e que este reino se cumpre
à luz de Cristo em um esquema de já, ainda, não. Ok? Deixa eu afastar isso aqui, para não ficar chocando ali, certo? Então, aqui é onde a gente vê a grande influência do LED, certo? E aqui é um dos pontos que o dispensacionalismo progressivo rompe com o dispensacionalismo tradicional, porque os progressivos entendem que o reino de Deus ele se cumpre a partir da vinda de Cristo em um esquema de já e ainda não. Jesus Cristo já começou o seu reino, ele já sentou-se no seu trono, mas ainda não na sua plenitude. Isso é diferente da teologia da aliança, certo? A teologia da aliança entende que este reino ele tem aspectos espirituais. Você tem alguns teonomistas que vão colocar o aspecto político aqui, certo? Mas ele é um reino espiritual, exercido no céu, o trono é celestial, nós desfrutamos o reino é no céu, e depois é que esse reino vem para a terra, ou então, isso também é diferente da teologia do dispensacionalismo, que entende que o Senhor Jesus Cristo, ele adiou o cumprimento do reino para o futuro, certo? Então, essas são as 6 crenças distintivas do dispensacionalismo progressivo. Mais uma vez, eu repito, não se assuste, não se turbe o vosso coração, nós vamos passar por tudo isso com bastante calma no nosso curso, ok? Essa aula foi só uma aula introdutória, uma aula para familiarizar você com o debate, com as questões, com aquilo que nós vamos tratar, sobre o que se trata o dispensacionalismo progressivo, ok? E estimulo você a continuar firme e perseverante nas nossas próximas aulas, tá bom? E a nossa próxima aula, ela vai tratar sobre a história do dispensacionalismo progressivo, onde nós vamos começar, então, a construir o nosso conhecimento sobre essa posição teológica, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar aqui a nossa gravação e, então, enquanto isso, vocês podem fazer as suas perguntas, caso vocês tenham alguma pergunta.